Oi, 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 pessoal, tudo bem? Suave na nave? Pois está começando mais um Nave Louca, o programa de entrevistas. Eu sou a Val Becker, para quem não me conhece ainda, e esse é o programa em que eu entrevisto personalidades das mais diversas áreas da cadeia produtiva da arte independente no Brasil. Então, para o Nave Louca, para quem não conhece ainda, quem está chegando agora, o Nave Louca, né, vai abrigar, vai abduzir pessoas do teatro, da música, das artes plásticas, do cinema, e não só artistas, mas também empresários. A gente já teve aqui donos de selo, produtoras, empresárias artísticas e os artistas, claro, as artistas, claro. E hoje a gente tem aqui como convidada abduzida por mim uma pessoa maravilhosa, que é minha conterrânea, é gaúcha também. Ela é cantora, ela é compositora, ela é, enfim, produtora cultural, ela se ativa, ela tá sempre se mexendo, e eu conto daqui a pouco o porquê do se mexendo, mas está sempre em movimento, e é isso. Antes de chamá-la, eu vou apresentar, né, um trechinho de como ela sempre abre, ou acho que sempre abre, né, os shows, mas é um texto que ela fala e que abre o disco, e que já já eu conto o que é, quem é e etc. Então vamos ouvir o trechinho. Eu ando pela cidade contemplando os edifícios. Caminhando pela rua não consigo ver a lua. Como a vida tá difícil. Mas garota, fique esperta. Se a alma está deserta, não há luz no calçadão, e os bares já fecharam nos becos da solidão, não vou dar um passo em falso. Essa vida me ensina. As bonecas da infância, os meus brincos de menina, no espelho da esperança eu enfrento este jogo. Meu batom é cor de fogo, e se a rua é dos homens, Eva é meu codinome, e a força é feminina. E é assim que eu abro a entrevista com a queridíssima, talentosíssima e lindíssima Luana Fernandes. Inclusive dia 25 agora, mais precisamente anteontem, segunda-feira, foi o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, e sobre tudo isso a gente vai conversar. Então vou convidar a Luana para entrar na nave. Atenção, atenção, vamos lá. Recebeste o convitinho? Aê! Oi! Tudo bom? Tudo bem e contigo? Comigo tudo ótimo aqui nesta nave espacial, né? Adorei, amei esse convite. Que bom, que bom. Eu também estou adorando ter você aqui, né? Incrivelmente, foi muito empírico isso, não foi pensado, mas depois eu me dei conta que tem tudo a ver. Você está nessa quarta-feira, porque a Nave Louca ela só decola, né, toda quarta-feira, mas é só quarta-feira. Se fosse diária, teria te chamado segunda, porque dando uma olhada geral, né, pesquisando, lendo sobre você, sobre o teu trabalho, eu vi que você tem um ativismo bastante grande, né, nessa questão da mulher negra, né, da mulher, em primeiro lugar, né, Sim. e também nessa descoberta toda, né? Então eu lendo eu vi algumas questões, né, que você coloca. Aliás, já participou de alguns programas e documentários, né? Um deles foi para o canal Pensamento Sonoro, né? E aí, em algum momento, tem uma fala sobre o tornar-se negro, né? Antes de falar, eu acho, da carreira, né, da tua arte, eu acho que a gente tem que falar de você. Na verdade, a Nave Louca são vidas, né? Todo programa eu comento, né, que sempre, assim, para mim, o gênero literário que eu mais gosto, que eu mais me entrego, né, é as biografias, porque biografias são vidas e é a história também da humanidade, né? Então eu gosto Sim. muito de ler biografias por esse motivo também. Estou fazendo
o Nave Louca para ouvir a história de vida das pessoas que está por trás de todo o trabalho. Mas como o trabalho faz parte da vida, se é que não é a parte maior da vida, né? Se mistura, né? Se mistura, exatamente, né? A gente fica trabalhando quantas horas por dia? Quantas horas tem o dia? Então, o trabalho é a gente trabalha mesmo sem saber que está trabalhando muitas vezes. Né? Aqui, a gente está se divertindo, batendo um papo. E está trabalhando, Né? mostrando o nosso trabalho. Aliás, essa live, nem sempre todo mundo consegue entrar na hora dela. Eu estou arrumando pra caramba ali o nosso canalzinho no YouTube. Daqui a pouco elas todas vão estar disponíveis lá, mas vai ficar disponível para poder, quem não pôde estar aqui agora, também assistir daqui a pouco. Mas, enfim, vamos começar falando dessa questão que eu acho que é muito... Cada vez mais eu ouço pessoas dizendo que se descobriram, né? Negras, Sim. pretas, enfim, e que porque realmente há um embranquecimento, uma tentativa, né, de embranquecimento das pessoas, da cultura, e não foi só no pensamento sonoro, você falou também no Vidas Negras Importam. Então, fala pra gente um pouquinho, né, primeiro essa condição, mas já introduzindo, me conta, você é de Porto Alegre, do interior, como é que me conta o início ali, o princípio e essa descoberta, porque eu acho que isso faz sentido para todo o resto que a gente vai conversar. Bora! Ai, Val, muito obrigada, primeiramente, né, por estar me recebendo. A gente tava, já fazia um tempinho que a gente estava querendo conversar, né? Estamos tentando. Tive o prazer de conhecer a Val, a gente acabou se conhecendo lá em Campo Grande. E a gente, gaúcha, gaúcho, os gaúchos, eles têm um imã, né? Coisa boa. Então, eu sou natural de Camaquã, que é uma cidade mais no interior, né, do Rio Grande do Sul. Uhum. E comecei minha trajetória lá, né, estudando música, sou filha de artistas. Então, minha trajetória começa muito jovem, na verdade, né? Comecei a escrever muito cedo, poesia. Meu primeiro contato com a arte foi a poesia, depois foi o teatro, para depois ainda ser a música. E pela música fiquei, né? E todas essas outras coisas que eu acho que as artes todas delas estão em conjunção, assim. Mas lá em Camaquã foi onde eu iniciei essa trajetória, assim, junto com a minha mãe e com o meu pai mesmo, minha família. Uhum. E eu sou mestiça, né? Filha de mãe preta, inclusive ela tá aqui. Um beijão, mãezinha, Gael Fernandes. E o meu pai, Catulo Fernandes, que é um homem branco. Então eu nasci nessa família, né? Misturada, assim como tantas famílias no Brasil. E tem essa... Eu acho que a gente... Quando a gente nasce, né? Quando a gente está no seio familiar, a gente não percebe alguns detalhes, assim, né? E claro, na minha infância, né? Minha adolescência, eu estava ali junto com as minhas famílias, minhas primas, né? Tias, uma família enorme, negros e negras, né? E a família, com a família branca também, todo mundo misturado, feliz, né? Paz e amor. Mas quando eu saio de casa, né? Chego em Porto Alegre, na faculdade, eu começo a me deparar com alguma falta de diversidade, né? Vamos dizer assim. Comecei a reparar, né? Que não tinha colegas negros, né? Não, só tinham negros servindo, né? Na faculdade, assim. Então, nos lugares que eu frequentava também, né? Eu sempre digo que eu sou uma mulher negra e teve esse descobrimento justamente nesse momento, quando eu saio de casa, quando eu chego em Porto Alegre e começo a identificar que nesses lugares que eu frequento não tem pessoas negras. E esse é o racismo institucionalizado, né, do nosso país. É bom que as pessoas comecem a perceber, né, nos seus lugares, assim, se perguntar, eu não tenho amigo negro, né? Por que será que eu não tenho nenhum amigo negro, sabe? Sim. E então, e apesar de ser uma mulher negra, eu sei dos meus privilégios, né? Eu sou uma pessoa negra de pele clara, né? Eu tenho os olhos claros, então eu fui muito embranquecida na minha infância, enfim, pelas pessoas com quem eu convivia. E aí a gente não se enxerga, né? Então, quando eu comecei a reparar nessa falta de pessoas negras ao meu redor, eu me dei conta de que eu era uma pessoa negra e que eu gostaria de falar, que era meu dever falar sobre isso na minha arte, né, na minha música. Então, foi quando eu me descobri, né, quando eu me descobri negra. E eu acho que tem vários autores, inclusive, que falam sobre isso, né, no descobrimento da pessoa preta, que é isso, quando ela vai numa vaga de emprego e ela se dá conta que sofreu racismo e ela, putz, eu sou negro, sabe? Então, é diferente. Tem coisas que, às vezes, por menores que sejam, a gente começa a prestar atenção e se descobre negro
neste país, né, nesse mundo de uma forma geral, que é racista, né, por natureza, infelizmente. Eu sou uma pessoa, sou gaúcha, né? No Rio Grande do Sul tem muito racismo, né? E assim, é como se, para mim, todo mundo que nasce no Brasil é um pouco, né? Quer dizer, é um pouco mestiço, porque não tem como nascer no Brasil, né? A não ser que, Sim. sei lá, tenha nascido de pai e mãe puro, sabe? É muito difícil você ter, ser completamente puro, entendeu? Tipo, nascendo no Brasil. Né? Eu Sim. mesma, eu tenho uma família que é de origem, 3/4 da família é de origem alemã, de colonos, né? Também do interior. Né? A minha origem é de colonos, colono mesmo ali, né? O meu Sim, bisavô sim. tinha gado, ele ia a pé do Rio Grande do Sul até São Paulo para vender gado, né? Então, olha só. Então, a gente tem essa origem, né? Mas 1/4 da família, né? Que é a minha avó, por parte de mãe, é brasileira, né? Da costa. E Sim. ela, da Costa, o sobrenome Costa não é portuguesa, porque o cara lá que deu origem à família, ele morava na costa, Sim. entendeu? Então, Sim. por isso da costa. Sim. E é uma parte da minha família. Então, assim, todo mundo é mestiço, mas a gente sabe que, né, o Rio Grande do Sul tem também uma história de um racismo muito forte e as pessoas se enganam muito, né? Porque, por exemplo, não sabem que a maior comunidade de Umbanda do Brasil é no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul, sim. Então, não se vê, né, pessoas negras, né, frequentando a universidade por questões sociais mesmo, e também na rua, ciclo de amigos, por quê? Porque sempre, Porto Alegre, desde o princípio, assim como no Brasil todo, teve os quilombos, quilombolas, etc., foram removidos das áreas centrais quando a cidade Centrais, começou a né? crescer, e as áreas centrais, né, começaram a Ficaram ficar à tipo Moinhos de margem. Vento. Do lado do Moinhos de Vento, que é o bairro, para quem não conhece Porto Alegre, um dos bairros mais chiques, se não o mais chique, né, de rico, de não sei o quê, do lado, né, tinha uma comunidade quilombola, foi o bairro que eu nasci, inclusive, ali, Bonfim, Rio Branco, né? E nessa comunidade, nessa colônia africana que era ali e tal, teve uma remoção e não sei nem para onde enviaram as pessoas, porque enviaram, né? Tipo, né? Sim. E só para ter uma ideia do racismo, né? Para mim, assim, eu fico completamente indignada, porque eu gostaria que continuasse sendo uma comunidade africana, eu gostaria de ter nascido, né? Eu acho que meu pai me levava muito para as festas lá e tal, quando ainda tinha algumas pessoas que moravam. Até hoje a gente ouve tambor soando por lá e eu quero saber onde é para ir. Mas olha Sim. a tristeza que apelidaram, rebatizaram a colônia africana de Rio Branco. Sim, nada por acaso, né? Não precisa falar mais nada, né? Sim. É muito engraçado, assim, porque às vezes a gente até se conheceu em outro estado, né? Uhum. Então, em vários lugares que eu passei, assim, inclusive as pessoas me olhavam, elas já perguntavam, ah, tu é baiana? Elas nunca imaginavam que eu fosse do Rio Grande do Sul, né? E Sim, quando eu falava, não, sou do Rio Grande do Sul, lá tem muitas pessoas pretas, né? Então, o que se imagina, assim, né, no resto do país é que o nosso estado, ele é super, né, alemão, italiano, né, que realmente tem essas descendências, né, de imigrantes que foram para lá, mas também tem muitos negros, né? sim. E então é isso. Mas a gente é o país dos estereótipos, né? As pessoas têm tendência a botar os outros numas caixinhas, assim. Uma vez eu estava na Amazônia, né? E enfim, fazendo um trabalho lá, e o cara falou: né? Tem o estereótipo, as pessoas vivem de estereótipo, então assim, imaginam que no Nordeste tem seca e pobreza, Uhum. sabe? Na Sim, Amazônia é mato. como se fosse só É um isso, né? mato. Lá para cima é um mato, né? Quem dera. Estão desmatando, daqui a pouco não é mais, né? Sim, Tipo assim, nesse imaginário, né? Então, assim, e o Sul o Sul tem cultura, né? O Sudeste tem dinheiro e fama, mas não é assim, né? A gente vê que não é assim. Mas muito por conta disso também, das remoções, né? Então, assim, foram tentando, né, digamos, embranquecer completamente a sociedade no Sul por conta disso. E eu lembro, né? Eu morei, quer dizer, eu estou há 30 anos no Rio, mas eu me lembro das pessoas falando sobre isso e eu sempre fiquei muito indignada, eu chorava, sabe? Um sim, absurdo. A ponto da pessoa ter que se reconhecer como o que ela é realmente, porque
né? A partir também da alteridade, claro. A subjetividade a gente constrói também no relacionamento com o outro. Quando você sai dentro do seu núcleo, né, familiar e se depara, vai para a universidade, chega lá, aí que a universidade é danada, né? Porque a gente começa a Sim. se formar mesmo ali. Enfim. E aí você veio estudar em Porto Alegre, veio, né? Você foi estudar. Isso, eu fui estudar em Porto Alegre. E em Porto Alegre eu fiquei por 10 anos, assim, eu tava pensando até esses dias, nossa, eu fiquei uma década em Porto Alegre, muito tempo, né? Construí muita coisa lá. E eu fui Uhum. muito jovem, assim, então essa parte artística, musical, inclusive, né? Ela foi fortalecida, né? E criei uma maturidade em Porto Alegre, assim. Uhum. E lá em Porto Alegre já estava com o Ricardo Cordeiro, que é um grande parceiro, que foi meu professor de música lá em Camaquã. Ele começou a me dar aula, né? E depois de um tempo, a gente, até hoje, nos tornamos parceiros, assim, de composição. Ele é o diretor musical do meu trabalho. Ah, que legal, que massa. Mas curiosidade, você foi estudar o quê, assim, lá em Porto Alegre? Eu atuo ainda em publicidade e propaganda. Ah, é? É isso, eu sou redatora. Ah, que Fiquei legal. ainda, fiquei escrevendo. Escrever é a minha praia, assim. Sim, eu fui para o jornalismo também um pouco por conta disso, né? Eu sempre escrevi desde de criança e tal, escrevi meus poemas, etc. E acabei indo para o jornalismo por conta de gostar de escrever. E aí, enfim, Sim. né? Fui abduzida, né? Pelo Abduzida. jornalismo. E aí o seguinte, aí, mas você sempre escreveu, né? Como você estava falando, sempre teve esse trabalho, né, artístico e tudo, e aí isso aí Sim. intensificou em Porto Alegre, ou você já trouxe, né, um trabalho mais ou menos formatado lá para a capital e tudo, ou não? Ou tipo, foi Porto Alegre. Eu acho que, assim, desde pequenininha eu já escrevia, né? Comecei a escrever bem cedo, poeminhas e tal. Aquela coisa sempre fui muito, assim, exatas na mão em matemática, assim, como a gente costuma dizer. Mas as outras, né, atividades que eram mais literatura, português, né, e sou a trabalhar com música autoral porque o meu pai, ele também é escritor, poeta, compositor, e ele compôs algumas canções para mim, específicas assim, fez para mim, né, me deu de presente para eu cantar. E foi quando a gente começou esse trabalho autoral, assim, e aí fui para Porto Alegre, né? E o Ricardo, ele já morava em Porto Alegre, na verdade, ele dava aula em Camaquã, mas residia lá em Porto. E aí, com a faculdade, na verdade, eu dei uma puxada de freio, assim. Mas hoje eu enxergo que até foi meio que tipo uma autossabotagem, assim, né, digamos, do que realmente, assim, ai, vou focar na faculdade. Não era isso, sabe? Eu ainda estava naquela... Uma jovem ali, né, 18, 19 anos, estava entendendo o que que era que eu queria fazer, como seria e tal. Mas as coisas foram sendo elas foram muito orgânicas, assim, na minha trajetória, sabe? Parece que era isso mesmo, assim, porque nunca teve uma forçação de barra, sempre teve um apoio dos meus pais, assim, mas nunca foi uma forçação de barra, né, por eles serem artistas. Sempre foi uma coisa que eu amei muito, que em alguns momentos eu peguei mais leve comigo mesma, de tipo, tá, né? E até que chegou o um momento que eu também quis colocar mais, assim, né? Até começar a compor as minhas músicas. Porque eu tive também um tempo que eu não compunha músicas, né? Eu fiquei meio só na poesia e tal. O Ricardo até começou a me perguntar assim, tá, e aí, quando é que tu vai escrever tuas músicas? Quando é que tu vai escrever? Meu pai escreve, eu canto, tá tudo certo, tudo bem. Mas eu acho que daí teve esse momento que eu comecei a escrever, né, compor, música mesmo, e eu não toco instrumento, né? Então a minha forma de compor, ela sempre vem uma linha melódica e Uhum. letra junto, e aí eu gravo e mando pro Ricardo. Então foi um pouco orgânico, sabe? E é isso, assim, foi meio que natural. Ah, que legal. Pô, tua mãe é artista também, quer dizer, né? Berço de Sim, artistas. sim, minha Ah, mãe que legal. trabalha
A mãe é mais manual, ela trabalha com artesanato, tem vários projetos lindos, projetos sociais lá em Camaquã. Eles ainda moram lá. E sempre muito amparada, né? Dessa forma, assim, uma delícia. Não, legal, assim, que eu acho, né? Tipo, a minha mãe é escritora também, né? Então, né, o meu pai é médico, mas ouvido absoluto, já cantou na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, na OSPA, né? No coro da Orquestra Sinfônica, etc. Eu acho que o fato de vir também, né, de uma família com artistas e tudo, não só no DNA, como a Karina está falando Minha aqui, né? prima, Karina. Sua prima, pois é. Não só pelo Beijo. DNA, mas eu acho também pelo entendimento, né? Tem tanta família, assim, me dói, porque comigo nunca foi assim, mas eu assisto e, poxa vida, né? Muita gente falando que a família não entendia, né? De uma certa forma, a sociedade até hoje, eu acho que a gente já descobriu, né? Que a gente tem uma sociedade muito carente. Sim. Muito, nossa, eu acho que o pior desse momento todo aí que a gente está vivendo é descobrir que a nossa sociedade, A que a gente achava, cultura, né? brasileiro é legal, pô, brasileiro é gente boa. Cara, caretíssimos os brasileiros, sabe? E olham para a arte e perguntam assim, quando você diz que trabalha com arte, o que você faz? Eu canto. Tá, mas trabalha com o quê? Sim, sempre Né? tem essa pergunta, né? O fato de, né? Então, por isso que eu falo assim, gente, vamos nos profissionalizar cada vez mais no que a gente faz, vamos buscar esse profissionalismo. Tem tanta escola legal hoje em dia, sabe? Não necessariamente dentro das grandes estruturas universitárias, mas tem tanto curso profissionalizante, música e negócio, Music Rio Academy. Eu sempre falo dos cursos, assim, sabe? Nas lives, Sim. porque a gente tem que procurar profissionalizar, né? Esse é o ofício da arte, né? De qualquer, né, enfim, área da arte. Mas o Sim, que eu ia totalmente. dizer é que o fato de vir de uma família de artistas, né, de certa forma, assim, você já vem, entre aspas, né, confortável de poder fazer a tua arte sem essa cobrança familiar que muita gente tem, né, quando vem de repente cai de paraquedas, cai do bico da cegonha, numa família de tecnocratas, cai um artista. Escorrega do Que bico da acontece, cegonha, né? A ovelha né? negra. Acontece. E cai lá, sabe? E aí tem que enfrentar isso. Assim como, né, tipo, quando, sei lá, também uma pessoa, né, que tem, né, com uma identidade de gênero diferente daquela que né, nasceu biologicamente, ou, sei lá, né, que sexualmente se identifica, ou, sei lá, se apaixona por uma pessoa do mesmo sexo, e às vezes a família é preconceituosa. Então, assim, a gente tem mil barreiras para enfrentar. E quem já nasce, de certa forma, num ambiente propício, eu acho que sim, é um privilégio, né, ter Sim. nascido, É, né? Mesmo que a gente não saiba, não tenha sido escolha, que não tem como ser, né? A gente, quando nasce já com essa aceitação, né, já, enfim, já é um privilégio. E você fala muito disso também, né? Dos privilégios, sim. que apesar, né, da tua ascendência, né, e de você ser uma pessoa negra, etc., você tem a pele mais clara, o olho claro, né, você tem condições, inclusive, de estudar, de entrar numa universidade, né, que muita gente não tem, você come. Sim. Hoje em dia a gente tem que falar assim, eu sou uma privilegiada porque eu como, entendeu? É isso, né? Tá dessa forma, E né? tá assim, tá assim. Mas enfim, agora, né, da vida. Então ali você começou a compor, acho legal. Eu toco violão, né? Mas assim, toco violão. Eu não sou violonista, é diferente. É uma grande diferença entre ser violonista e tocar violão, né? Pra... E aí você né, compõe usando as melodias e tudo, e aí o teu parceiro, o produtor, etc., ele ajuda né, a colocar a parte musical, né? É isso? Musical, Entendi. arranjar, né? Isso, É né? isso. Arranjar, trazer para o instrumento a melodia que você grava. Acho tão legal isso, porque a melodia está na cabeça, né? E aí, bom, você fez alguns lançamentos antes do lançamento que, na verdade, me parece foi um divisor de águas. Como é que foi esse desenvolvimento? Ali em Porto Alegre mesmo, showzinho, etc. E começa a conhecer as pessoas, Sim, grava, me conta. Hã? é.
Em Porto Alegre, acho que o primeiro show, assim, que a gente resolveu já fazer de cara, assim, lá em 2012, já fazem 10 anos. A gente gravou um Uhum. DVD na Casa de Cultura, DVD, já nem se fala mais nisso. Mas a gente gravou Ainda tem onde tocar? um DVD, um DVD na Casa de Cultura Mário Quintana, Hum, onde já foram só músicas autorais. E aí as músicas autorais legal. vinham músicas do Ricardo, do meu pai, e a minha primeira música, minha primeira composição, né, ela foi em 2012, assim, que eu apresentei ao público, né? Eu acho que, de repente, essa gravação tem em algum lugar da internet aí. E foi, Vamos nossa, muito procurar. bacana, assim, porque porque foi também um momento de produção, né? Então foi quando eu também coloquei a mão na massa para fazer produção, para pensar em cenário junto com uma artista que fez o cenário na época, né? Pensar, tem que ter foto, vai ser, né, o DVD, vai ser vídeo, equipe de vídeo. Então, eu e Ricardo, lá em Porto Alegre, a gente fez todo esse trabalho, assim, né, assessoria de imprensa. Então, tu começa a criar todas essas habilidades, né? Porque ser artista não é, ser cantora não é só cantar, né? Antes fosse. Né? Quando chega no estágio desse, né? Mas nunca é, né? A gente tem toda uma preparação, até para só cantar tem que ter uma preparação incrível, né? Né? Sim, Muita sim. gente que chegou lá, abriu a boca e saiu cantando. Não, não é assim. Né? Você tem que estudar, se preparar, senão daqui a pouco você machuca a voz, você, Sim, né? Tem toda uma preparação que você estudou, inclusive, né? sim, Mas eu fiz, continua. fiz 8 anos de técnica vocal em Olha aí. Camaquã e em Porto Alegre também, assim. Mas e aí, depois disso, eu comecei a participar de festivais também universitários e a tocar em Uhum. barzinho em Porto Alegre. Então, eu fiz toda a carreira, né, que é clássica do músico, Clássico. assim, né, que tá começando, enfim. Toquei em vários barzinhos, paguei para tocar, toquei para 2 pessoas, quando, né, toquei só para os amigos. Então, esses momentos que, na real, é aprendizado, né? É maturidade, tu tá lidando também com as emoções, né? Porque a arte, né? Fazer um show, a música, ela é muita emoção. E tu tá lidando com o Uhum. público, tá lidando com frustração, às vezes, né? Festival, tu tá lidando com frustração, né? Tua música não foi nem pra semifinal, ou tu foi fazer um show e ninguém foi, sabe? Então, são várias coisas importantes, né? Que tu Sim. vai criando maturidade, vai criando casca ali para poder lidar, né? Porque a vida é assim, né? Não é um morango. E olha que o morango é meio amargo, independente do morango, né? Dependendo. Chega a dar aquele negocinho aqui assim, né? Nem o morango que, né? Que é aquela frutinha Sim, linda, bonitinha, que a gente tem assim, uma torta de morango. Não, o morango também ele é amargo. E sim. assim a vida também tem as suas doçuras, né? E tem também no seu lado, tem morango que é sem gosto, né? Que vai comer não tem gosto, né? É, isso E mesmo. é isso. Nossa, essa história de fazer show para amigo, ainda bem que a gente tem amigo, né? Ainda Até bem, porque né? também Sim, a Ju também tava aí, um beijo, que é uma amigona minha que entrou aqui. Já foi muito show também. E eu lembro, inclusive, de um show bem específico que só foi ela e uma outra amiga ó, minha. E aí a gente ficou fazendo show particular, conversando assim, uma delícia. que vocês querem Mas ouvir? foi. Não, conta aí. Vem cá, vem cantar uma comigo. Mas toca essa aqui, ó. A gente não ensaiou, mas toca aqui. Pediu Meio uma jam, um papo. música Mas, especial. mas olha, eu acho assim que isso tudo é processo, né? Ao mesmo tempo, você faz um grande ensaio com plateia pequena, mas faz, né? Mas tem plateia, né? Você vai ali Sim, ensaiando a sua vida, a sua carreira, né? exato, Você exato. É um aproveita para errar, dá um claro. alívio, né? Quando, Até eu às também vezes. eu fui uma pessoa assim, né, que quando eu comecei a cantar, eu tinha muita vergonha de cantar, né, de lidar com o público. Eu amava cantar, Uhum. cantava e tal, mas conversar com o público, né? E assim, até agora, né, tipo assim, dar uma entrevista e tal, são processos que a gente vai desenvolvendo de uma forma melhor também, né? Porque quando eu comecei, eu gostaria de cantar atrás da cortina, assim. Que eu fui Então, esse inventar? momento de 5 subir no minutos antes de palco, entrar no né? palco, o
que eu fui? Mó produção, que a gente sabe que é dar um trabalho, e o figurino, a maquiagem, não sei o que, chama o fotógrafo. 5 minutos antes, né? Marca o show no lugar, vê a agenda, fala com os músicos, é um trampo do cacete. Aí, 5 minutos antes de entrar, que eu fui inventar? Por quê? Por quê? O que eu tô fazendo aqui? Vem cá. E, né? E quando a casa tá cheia, mais ainda, né? Enfim. Mais ainda, com certeza. Sim, totalmente. Mas, enfim, esse percurso foi legal também para ir criando essa maturidade. Eu participei de muitos eventos de rua, feira de rua. E era também uma oportunidade das pessoas conhecerem meu trabalho, né? E aí, nesse meio tempo, já compondo, né? Então, sempre apresentava já nos shows, mesmo em bar, tocava, né? Caetano, Gal, Rita Lee e as minhas músicas autorais também. E sempre vinham comentários legais, assim, da plateia, né? Uma pessoa que, nossa, que legal aquela música, é tua? Daí, é minha, tipo. E eu ia, né? Continuava escrevendo, continuava, assim. Então, até pintar de começar a ficar um pouco mais conhecida na cidade também, né? E aí, nesse tempo inteiro, muito em Porto Alegre mesmo, fazendo todos esses eventos, assim, em Porto Alegre. Em Camaquã também, em umas cidades ali ao redor. E aí começou a pintar alguns convites, né, para alguns eventos mais bacanas na cidade. Aí até fazer a primeira TVE, né, o FM Cultura, que são dois grandes parceiros meus até hoje, assim. Galera me marca, às vezes estou escutando tua música na FM Cultura. Então, né, é um veículo de comunicação da comunidade, que é muito importante, né, pra gente. Fiz vários entrevistas, né, e gravações lá. Aliás, um beijo para Marta Schmidt, né? Que Maravilhosa. é uma amiga. Quando eu tive em Porto Alegre, recentemente eu dei uma entrevista para o programa dela, para ela, né? Sobre mulheres radialistas do Rio Grande do Sul e tal. E ela me chamou para entrevista, mas assim, a gente é amiga, tem uma outra amiga também do mesmo grupo, chamado Rádia Livres, que é o grupo, é um coletivo de radialistas do Brasil inteiro. Tá aqui a Gabi também. Legal. Beijo, Gabi! Tá aqui assistindo a gente. A Marta faz parte também. Então, assim, é o pessoal da resistência, né? Do rádio, dos veículos de comunicação. Da cultura dos veículos de comunicação, né? Da rede pública dos veículos de comunicação, que ainda tem e luta-se para ter uma certa liberdade, né? De discurso e né, de poder falar realmente as coisas. Claro, está sendo meio cerceada aí, né? A gente está correndo, né? Está passando um sufoco, mas enfim. Sempre buscando fôlego. Nesses veículos, ou nos independentes, como a Rádio Graviola, ou né, nos veículos públicos, que a gente consegue tocar o artista independente sem ter um comercial ferrado em cima dizendo não, tem que tocar. Nada contra, tá? Nenhum gênero musical, mas é que tem que tocar sertanejo porque é isso que dá dinheiro e a gente quer que toque sertanejo, que toque tudo que é rádio, etc. Então, assim. Ou cobrando, né? Uma fortuna. Exatamente. Não tem que tocar aquilo ali porque eu patrocino esse artista, tem que tocar esse artista porque eu patrocino vocês também. Então, rádio comercial tem aí os seus problemas. E por isso que quando alguém está ouvindo uma FM Cultura em Porto Alegre, ou enfim, né, uma Freicaneca, né, lá no Recife, né? E ouve um artista independente, né? Ou, sei lá, uma MEC no Rio de Janeiro, e ouve um artista independente, tem que marcar e dizer, estou te ouvindo, porque realmente são as rádios que dão voz a quem é preterido das grandes estruturas de comunicação, né? Que funcionam na base de muita grana. E a Rádio Graviola também, né? Tipo, é pequena, é na web, mas tem um alcance bastante grande justamente por ser na web. E esse trabalho a gente faz porque é importante. Então, FM Cultura, palmas, né, pela resistência e por obrigada, Rádio Graviola também, assim, é os espaços que a gente tem, né, para de uma forma independente, enfim, todo mundo que é músico, assim, que é artista, sabe como é, né, e se corre e tal. Eu já tô, pra quem não me conhece, né, eu já tô na música, enfim, falei que eu comecei na infância, assim, né? Mas profissionalmente na música eu já tô aqui, então sente esse disco pronto, né? Aí a gente tinha o disco
Lua de Outubro, Sim, já ia pronto estar. já para entrar no estúdio e gravar, né? E Uhum. mais uma vez, né, fortalecendo também os editais, né, os editais públicos, para que sirvam, né, à comunidade, aos artistas. Então, lá em Porto Alegre, eu recebi, né, ganhei o edital geral do FLAC para gravar o disco Lua de Outubro. E aí a gente conseguiu gravar ali em 2019, final de 2019, início de 2020, ficou pronto. E aí veio a pandemia. E aí o pesadelo que a gente já conhece, né? Esse momento tão Sim. delicado para os artistas, tão difícil em Inesquecível. inúmeros Todo gêneros, mundo né? que eu entrevisto aqui vai contando a carreira, aí veio a pandemia. Exato, né? Exato. A gente estava pronto para tirar do forno assim o trabalho, né? E aí tava exatamente na crescente, sabe? Tava com uma parceira muito legal também, assessora de imprensa. Um beijão para Silvia Abreu, que também abriu muitos caminhos para mim, né? No Rio Grande do Sul mesmo, né? Uhum. Levou a minha música a alcançar outros lugares, assim. Então a gente estava crescendo, né? Nesse público. E aí tivemos que dar claro, estacionar, né? Pensar Todo como mundo. íamos fazer esse lançamento, assim. E você chegou a fazer show, assim, agora, né? Tipo, curiosidade extra-roteiro, digamos. Você chegou a fazer show, participar de live durante a pandemia, porque teve gente que, ai, não, sabe, vou dar um tempo mesmo e tal. Não, você fez lives, você. Eu fiz, principalmente no início, eu acho, e como eu tava com o disco ali, né? Então eu tava super ansiosa para lançar. Eu queria. De cantar aquilo tudo. No primeiro ali, nos primeiros dias, inclusive, a gente tava. Era aniversário de Porto Alegre, se não me engano, é 27 de março. 25 ou 27 de março. A gente tava Uhum. com um clipe pronto para ser lançado. E aí, né, já tava pronto, assim. Então a gente lançou o clipe. E aí a gente conseguiu fazer algumas ações ainda na pandemia, porque eram coisas que a gente já tava desenvolvendo, né? Já Uhum. estava meio pronto, assim, era só lançar. E aí era digital, então tinha como fazer. Sim. E aí eu participei bastante de entrevistas, né? Algumas lives cantando, lives de entrevista. E até o momento que eu também enchi o saco e falei, não, agora eu preciso dar um tempo, sair um pouco da frente do celular, né? Do computador aqui. E Sim. vamos dar se recolher um pouco, Vamos né? olhar Que eu para a acho que janela, né? Olhar pela janela um é. pouco, né? Fazer outras coisas, meditar, sei lá. Todo mundo, Uhum. eu acho que passou um pouco por esse momento. Teve gente que de cara já não quis aderir à internet como meio de comunicação e deu Aham. um tempo mesmo, mas teve gente que começou empolgada e daqui a pouco foi eu mesmo, eu tinha o Correio do Amor, eu falo isso sempre. Foi um programa que eu lancei na pandemia para tocar músicas, né? Um pedia e oferecia para o outro, bem rádio antigo. Daí teve uma hora que eu comecei, tá, Legal. chega, porque, cara, aquilo te consome um Cansa, pouco também, né? E consome. agora vamos falar do Lua de Outubro. Chega logo no disco, tá? Tava pronto a pandemia, né? Aí você acabou Chega. lançando. Acabei Você lançando, lançou em porque 2020 mesmo, não? 2020, foi final de 2020. Porque a gente estava para lançar ele ali em maio de 2020, teatro já alugado, né, tudo certo. E aí, enfim, tivemos que cancelar tudo e ficamos esperando, né? Primeiro esperando, tá, o que vai acontecer? 15 20 dias, quarentena, né, um mês. E aí, em outubro, a gente. Claro que não em outubro ainda, mas um pouco antes, né? Agosto, setembro, a gente falou, tá, vamos lançar o disco no Spotify, Deezer, iTunes, fazer o lançamento digital. E é isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Até o final do ano que vem. A perspectiva não era, né, boa, nada nos indicava de que as fronteiras, né, iam abrir. Então a gente fez esse lançamento digital em outubro de 2020, já pegando o gancho, né? Fiz o lançamento no dia do meu aniversário, dia 16 de outubro, e Uhum. consegui fazer uma live. Eu tava em Floripa, e aí eu tinha umas amigas que, né, a gente estava frequentando ali, morando juntas. Então a gente fez uma live juntas para eu só comemorar, brindar, né, com as pessoas que me seguem, amigos, enfim,
mas não com a banda que gravou, né? Nem com o Ricardo, que era o diretor musical, meu grande parceiro. Assim. Parceiro, fiel escudeiro. Assistiu a live. Ah, cara, eu só imagino, assim, tipo, a frustração de querer fazer um show completo e tudo, mas esse show completo aconteceu, né? Aconteceu. Um ano depois ele Um ano aconteceu. depois. Detalhe, eu vou entrar aqui porque daí já conta pra gente tudo. Esse disco ele foi, né? Foi indicado em todas as categorias do prêmio Açorianos, é isso? Sim, Que é um dos foi. prêmios de música do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores prêmios, ou se não o maior prêmio de, né? Enfim, cultural do Rio Grande do Sul. Como é que foi isso, gente? E aí, Sim. nossa, aí você já ganhou prêmio, inclusive, como intérprete. Vamos falar sobre toda essa trajetória, Vamos. o que Então, aconteceu pelo amor, né? a gente usou ali, né, o digital com o Lua de Outubro, né, expandindo o quanto conseguia, né, os braços que a gente tinha para alcançar também. E, de novo, né, FM Cultura, TVE, outros parceiros, assim, também divulgando o disco. E aí, no ano seguinte, né, em 2021, aí a minha produção, então, para quem não sabe até como funciona, né, você envia o seu trabalho, né, para o Açorianos, tem um período que abre. No Rio Grande do Sul tem o Açorianos de música, de dança, de teatro, várias performances artísticas. E é selecionado, né? Então tem os jurados que indicam os finalistas. E aí, para nossa grata alegria, o disco foi indicado, né, em todas as categorias pop do Açorianos de música, né? Que era melhor álbum, melhor intérprete, melhor compositores, que era eu, o Ricardo e o meu pai, Catulo Fernandes. E o melhor instrumentista também ficou com o nosso amigo Douglas Valerros, que nesse disco ele gravou os sopros. E aí essas eram todas as categorias, né? E a gente ficou, nossa, muito feliz. Nesse momento as coisas já estavam mais abertas, né? Na pandemia ainda, mas a vida já estava andando. Inclusive eu estava em Campo Grande. E eu acho que foi antes de te conhecer, porque eu tive em Campo Grande antes. E aí eu saí correndo de novo para o Rio Grande do Sul para ir participar da premiação, né? E ganhamos, então ganhei melhor intérprete pop do Açorianos, com Lua de Ah, Outubro. merecido, muito merecido esse prêmio. Quem não ouviu, ouve lá, por favor, procura Luana Fernandes, né? Em todas as redes, pode ir no Spotify e tal, tudo bem, né? Vamos falar o Isso, nome tá do no YouTube, todos os né? streamings Tá que tem. Bora ouvir, porque assim, maravilhoso, essa voz linda, afinadíssima, entendeu? Tipo, eu assisti ao vivo, tá? Eu tô falando isso, não foi só porque eu ouvi aqui nas redes, não, porque eu assisti aqui no Rio, porque, né? Tipo, tá, mas né, hoje em dia tem Pro Tools, não, eu assisti ao vivo, Gravação. aqui, cantando aqui no Galpão Ladeira das Artes, um beijo para a galera de lá, que é um espaço muito maneiro. Muito A gente legal, já foi um chega evento lá no incrível. Galpão. Mas assim, vale a pena, procura lá em todas as redes. Não, você não vai se arrepender, tenho certeza, porque o trabalho é maravilhoso. Mas o seguinte, aí pronto, aí com um prêmio, disco lançado, né? Você fez show ali naquele centro histórico cultural, um show lindíssimo. Teve gravação de DVD A ou gente não sei, foi gravou um... porque como isso, a gente tem uma gravação dele porque ainda estava híbrido naquele momento, né, os shows. Então Sim, a gente transmitiu ao vivo e tinha 50 lugares, eu acho, ao vivo, assim, né? E aí a sim. gente acabou tendo essa gravação, eu tenho ela disponível. Inclusive é um material que a gente também criou para conseguir até criar um fluxo de caixa, assim, né? Então, para quem se Sim. interessar, na minha bio do Instagram tem o link para esse show, ele tá gravado no Simpla, tem a venda por R$ 50. Ajudem os artistas independentes. Sim, por favor. Sim, vamos apoiar a E tá arte, a lindo, cultura. assim, tá? A gente conseguiu aí gravar com um bandão, né? A banda completa, são 7 pessoas. Participação especial da Maete Fialho, que é uma grande cantora do Rio Grande do Sul. Maravilhosa. Eu E vi da ali. Negra Jaque também, uma rapper maravilhosa também do Rio Grande do Sul. Procurem também as gurias, porque elas têm trabalhos, né? Os seus trabalhos separados, assim, incríveis também.
E são duas mulheres negras, né? Então elas trazem também muito essa potência, essa força para a sua música, assim. Vale a pena conferir. Sim, vale a pena. Como é o nome do grupo da Mariette, que elas têm um... Puxa vida, me deu um branco agora. Mas assim, eu até assisti a um show quando eu estava em Porto Alegre, ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Uma energia maravilhosa, eu não queria parar. Eu acordei cantando e aí daqui a pouco uma das músicas, daqui a pouco já veio outra na minha cabeça. Meu Deus, eu daqui a pouco... Né? Hã? Não, a Mariette é assim, né? Ela é uma potência, assim, é uma perfeita, assim. E eu tive a Maravilhosa. oportunidade também de participar com a Mariette de um... Nós estávamos juntas no 14º Festival de Música de Porto Alegre, que foi o último que aconteceu em 2019. Sim. E a música que está no disco, a música Mulher África, a gente ganhou o melhor instrumentista da noite. E a Mariette estava interpretando uma canção também que ela acabou levando o prêmio. E então dividiu o palco com essa grande, né, Nossa, artista artista gaúcha. É uma maravilhosa. honra. Mulher África. Minha neguinha, te contaram tudo errado. Teu cabelo enrolado, tua força de rainha. Minha menina, Você é linda. eu sei que é difícil de lugar muito longe. A herança ainda dói. Gente, isso é muito gaúcho, né? As As assim, tem uma raízes referência. todas ali, né? E, poxa, e o acordeon ali, é uma coisa linda demais, né? Esse disco está muito bem cuidado, muito bem tratado, não é à toa que foi indicado em todas as categorias, né? Como não tem, eu acho que nunca que eu saiba, nunca existiu a chance de algum trabalho ganhar em todas as categorias. Ser indicado eu já não tinha ouvido, né? Agora, ganhar Sim. eu acho difícil, né? Mas, enfim, Quem esse, é? né? Não, mas eu não sei se foi isso que tu falou, mas a gente não ganhou, né, em todas as categorias. Nós somos Não. indicados. Sim, sim, Ah, sim. sim, O que eu sim. quero dizer assim, o disco foi indicado, já nunca tinha ouvido falar. Ganhar, claro que não ganhou, mas merecia, tá? É isso que eu quis dizer. Porque o disco está muito bem cuidado, muito bem. Bom, e aí foi meio que parece, não sei, posso estar, vou chutar, né? Mas foi um divisor de águas, porque a partir desse lançamento dos prêmios, né, e desse trabalho todo, você começou, na verdade, a sair, eu não sei se saía antes já das fronteiras do Rio Grande do Sul, mas você anda Uhum. perambulando por aí, que eu digo que ela é em movimento lá no início, né? Sim. Quando eu falei que você está em movimento, etc., era sobre isso, a isso que eu me Uhum. referia, né? De você Sim. estar rompendo, né? Fronteiras que não existem, na verdade, né? Porque a gente está todo mundo no mesmo barco, dentro desse Brasilzão, pessoal da arte, da cultura ali remando, né? Uhum. Mas você está simplesmente ganhando, né? Ganhando chão aí, digamos. Eu te conheci em Campo Grande, para começar daí. A gente é Sim, conterrâneo, sim. mas a gente se encontrou lá em Campo Grande. E acho super legal a forma como você aborda a pessoa que você quer, com quem você quer falar e tudo, sabe? A gente bateu um papinho ótimo ali, já deu vontade de sentar, continuar conversando. Desde lá, olha aí, mais de 6 meses, Sim. né? Que eu tenho vontade de bater esse papo contigo, né? Enfim, Campo Grande, aí Rio de Janeiro, meu bem. E quando ela diz lá em Porto Alegre, aqui durante a entrevista, ela não está em Porto Alegre, ela está em São Paulo. Conta aí um pouquinho Sim. sobre essa andança toda, né? Se você já foi para outros lugares também, o que que você está, né, planejando É, aí com esse impulsionamento, não de posts, mas de vida, né? E de carreira e de corpinho indo para os lugares, né? sim. Corpo no mundo, como diz a Lued Luna numa Corpo no música. mundo. Então, na pandemia, eu acabei tendo a oportunidade de ficar um tempo reclusa em Florianópolis. E Ó, ali, em Florianópolis, eu comecei
a me conectar com algumas pessoas via internet de outros estados, de lugares. E também nesse trabalho de enviar o disco Lua de Outubro também, a música, essa música Mulher África, ela também foi premiada no Paraná. E aí lá no Paraná eu conheci, sabe, uma coisa meio que foi levando a outra, assim, eu tava com essa ideia de, cara, eu vou viajar, vou conhecer outros artistas, vou tentar me conectar com eles de alguma forma, não sei, vou gravar, vou fazer uma música nova, vou na rádio daquela cidade. Então comecei a entrar nessa, eu assim, né, viver de arte, todo mundo sabe que é muito difícil. Então, como eu falei até no início, eu sou publicitária atuante, eu sou redatora publicitária, trabalho remoto. Então, assim, eu tenho aquela grana, né, fixa e posso me locomover. E pensei, vou fazer isso, vou me jogar no mundo, né? E então comecei ali pelo sul mesmo, foi Florianópolis, conheci alguns artistas dali, gravei um clipe lá em Florianópolis também, que foi até um edital que ganhamos na pandemia, assim, foi muito bacana, porque a gente tinha que gravar com celular. E é um dos clipes que eu mais gosto, assim, que eu acho mais bonito, sabe? A gente conseguiu tirar um suco de, assim, fazendo uma coisa junto com amigos que estavam próximos. Da música Now. Muito legal. A música Now, exatamente. Tô E ali ligada. foi a primeira produção fora, né, do Rio Grande do Sul. Daí eu acabei passando pelo Paraná, fui para Londrina, fiz lá uma música, gravei com o pessoal, gravamos um vídeo também no estúdio, também tá no YouTube, com músicos excelentes. Londrina é um lugar que tem músicos maravilhosos também. E aí eu fui subindo, fui seguindo, fui subindo, né? E até parar em Campo Grande também, foi Campo Grande. E assim, né, junto, eu tenho uma produção, né, que o Ricardo é meu diretor musical e a Lisandra Moraes é minha produtora executiva. Então a gente também sempre conversando, assim, né, e vendo assim, vamos para tal lugar porque vai estar rolando tal evento. Eu conheço fulano lá em tal lugar, vamos para lá, porque daí tu conversa com ele, vê o que acontece, o que rola. E lá em Campo Grande foi assim, a Liz tinha contatos lá, eu conheci o Jerry Espíndola, que nossa, hoje o Jerry é um amigão, assim, um querido amigo, que é um compositor, né, maravilhoso, da família Espíndola. Então ele vem de uma família de artistas, acabei conhecendo alguns irmãos dele e sobrinhos que são artistas incríveis, assim. E lá em Campo Grande também gravei com o Jerry uma música que a gente ainda não está disponível, mas participei também de rádio, participei do festival, né, que estava rolando, e aí foi onde a gente se conheceu. Campão Cultural. Campão Maravilhoso. Cultural, Tomara que tenha esse ano de novo, né? Até vou mandar uma mensagem para eles. Tomara, Vai né? ter? Hã? Eu espero que sim, não sei, né? Mas a galera botou pressão para que tivesse, assim. Nossa, mas foi muito legal esse festival. Foi muito legal. E outra coisa, né? Tipo assim, o pessoal lá em Campo Grande é muito legal. Eu simplesmente fiquei encantada. A gente fez amigos lá e tal. Eu me senti muito à vontade, muito em casa. Hã? Tem muita gente boa também, né? Artistas, assim, incríveis também, que eu virei amigas, como o Jerry, a Sorra, o Slim, Rimografia, que entrou aqui agora há pouco também. E ele é de lá? A gente se conheceu lá. E daí aqui em São Paulo, eu já gravei com o Slim também, sabe? Então, assim, acho que estar em movimento vai fazendo com que a gente se conecte, né? Com e aí certeza. isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim, né? E eu sempre com meu CDzinho embaixo do braço, né? A Val viu. Eu abordei ela, a gente conversou, tá aqui meu CD. Sim, tá aí, tá. Estamos aqui agora conversando e eu colocando, né, parte, né, de vez em quando, mas assim, né, eu tenho, às vezes eu fico com medo, porque como os vídeos em breve estarão lá no YouTube, o YouTube adora derrubar um vídeo que tem música, né? Sim, tá? Então, assim, eu coloco, apesar de estar colocando aqui na frente da artista, compositora, enfim, tem... Enfim, mas eu gosto de botar, porque eu acho que as pessoas que estão entrando aqui, sabe, elas têm que conhecer, né, o trabalho de quem, né, eu estou aqui falando. Né? Em breve também eu vou mudar um pouquinho o formato do programa para poder colocar assim, um trecho de um clipe, né, mostrar o trabalho também de quem não é só da música, né? Que quem não é da música também poder mostrar de imagens, fotógrafos, etc. Então, assim,
vai mudar o formato. Estou fazendo uma promoção do Nave Louca por enquanto aqui, né? No perfil da Rádio Graviola. E falando em promoção, você juntando o marketing aí, você usa também as redes sociais ali de uma maneira legal, aí bota umas dancinhas que eu vi já, dancinhas aleatórias, né? E Sim. está fazendo também curadoria, né? Mostrando um pouco do trabalho de amigos, colegas e até desconhecidos, mas o que você vai descobrindo, vai gostando. Então, assim, gente, segue ela no Instagram, porque é assim, é um poço de informação e de delícias ali para você curtir na rede social e também se informar, né? Além, claro, de conhecer mais a fundo o trabalho, @Luana Fernandes, cantora. Isso. Né? Tipo, enfim, é o arroba dela no Instagram. E o seguinte, a gente já se encaminhando aqui quase para o final da nossa entrevista, passa muito rápido. Mas Passa rápido. você agora tipo assim, está radicada em São Paulo, né? Sim. E eu torci que fosse para o Rio, que você estava ali uma época ali na dúvida, Tava, fico no Rio, tava em vou para São dúvida. Paulo, mas escolheu São Paulo, tá bom. Mas aqui do Sim. lado também, é fácil de vir. Pertinho, né? Pertinho. O que você está tramando aí para frente, assim, agora já com doses e doses de vacina que vem cada vez mais e que a gente vai botar no Ainda braço e tudo, né? Ainda tem que se Sim, cuidar, claro, porque o bicho ainda existe, né? E exato. a gente tem que se cuidar. Mas o que você está, enfim, planejando, né? Enfim, o que você pensa para frente Então, agora? A gente já falou bastante de... sim, depois assim, depois desse eu fiquei um ano, sabe? Eu tava pensando assim, eu fiquei mais de um ano, contando até um pouco da pandemia, que eu tava ali, fiquei parada, né? Mas assim, eu não tava fixa num lugar, né? Então eu fiquei mais de um ano nômade real, assim, com mala, só tinha uma mala, e eu ia de Airbnb, hostel, casa do amigo. E aí eu falei, cara, não aguento mais, sabe? Não aguento mais, vou parar num lugar pra levar o projeto adiante, né? Mas também eu quero crescer. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu já fiz muitas coisas legais. Inclusive, voltei para lá agora em março para participar do Noite dos Museus, que é um evento incrível. Vou voltar em setembro, que tem um show marcado. Mas eu falei, eu vou subir, né? Vou subir, vou para o Sudeste, que querendo ou não ainda né? Como as pessoas dizem, onde a coisa meio que acontece, assim. É uma E fiquei muito em vitrine. dúvida mesmo de se ficava no Rio de Janeiro ou se ficava em São Paulo, né? E acabei escolhendo ficar aqui em São Paulo. E é super pertinho do Rio. Pego um ônibus aqui, né? Poucas horas. Tá no Rio. Inclusive, né, quando eu fiz o show no Rio, que a gente se encontrou, eu já estava morando aqui em São Paulo. Sim, Foi é em verdade. maio. E aí, agora aqui em São Paulo, eu estou num momento de formação de uma banda base, né? Eu sempre falo assim, até assim, o Ricardo, né, é meu super parceiraço. Sempre que possível, ele sempre tá junto. Mas às vezes a gente sabe que é complicado, né? Trazer uma pessoa que seja de outro estado, que dirá uma banda completa, né? Então Nossa. eu tô armando uma banda aqui, né, para ser a minha banda base aqui em São Paulo. Já tô conversando com algumas pessoas. Já tenho o baixista. Nossa, eu falo para ele até assim, o Wesley, assim, eu tô muito chique, porque o Wesley Rodrigo é o baixista da Lué de Luna. E ele é meu Opa! baixista agora. Chique! Tá chique! E ele, nossa, é um artista incrível, maravilhoso. Toca com a Led, toca com a Tássia Reis, com o Ricardo Manzano também, que é um artista aqui de São Paulo. Mas a banda ainda não está completa. A gente ainda está se organizando ensaios para fazer um show de estreia, né? Essa semana eu até tenho umas fotos marcadas aqui também, fazer umas fotos novas na nova capital, nova morada. E sempre Novos ares avançando. total, né? Novos ares, né? A gente tem que isso, a gente tem que renovando. Exato. E aqui em São Paulo é assim, né, Val? Eu tô há 3 meses aqui e parece que já faz um ano, porque é muita coisa que acontece o tempo inteiro. E muita gente Sim. maravilhosa que estende a mão, inclusive, que sabe, te direciona e te puxa para cima, assim. Então tá sendo muito legal o contato também com outros artistas aqui da cidade, super abertos, né? Eu vou deixar um
um quê de mistério, assim, mas eu estou num planejamento de algo muito legal que vai acontecer, mas eu ainda não posso falar. Tá, Vou deixar o a pessoal cara assim, de ó, curiosa. me segue lá no Instagram, Eu me sou segue no mais. Instagram, Gente, pois então, tem que seguir no Instagram mesmo. Eu já sigo, né? Vou olhar para todo dia agora, ver se acompanhar, tem alguma novidade, né? acompanhar os próximos Porque capítulos. eu sou uma das pessoas mais curiosas do planeta, né? Tipo assim, não é mentira. Eu não, por exemplo, eu sou tão assim que quando eu, sei lá, compro um presente surpresa para alguém, eu não consigo não contar, sabe? Porque eu fico curiosa para ver a reação da pessoa. Eu não me seguro, Sim. porque eu quero ver como a pessoa vai reagir com o meu presente surpresa, eu conto logo. Aí Não, perde a eu tô graça total. eu tô me segurando, mas é que eu sou muito mística também, né? Não Então conta. eu uso muito as fases da lua. Quem me seguir no Instagram vai ver também que eu falo muito sobre conteúdos assim místicos. Aham. E aí esse segredo tá guardadinho, tá sendo maturado aqui, a gente tá indo para uma fase nova da lua agora, Não daqui a pouco conta. ele Pode deixar expande que aí. eu fico curiosa de boa, tá? Não tem problema, porque eu sei que de repente, talvez até em off, talvez você me conte, né? Mas enfim, né? É isso aí, tá? É isso. Ó, você não só publica, né, assuntos mais místicos, né? Faz umas postagens mais místicas, mas muita coisa relacionada à Lua também não é à toa, né? E aliás, a gente tá É, na Lua nova, né? isso, Na Lua exatamente. nova. Então, É a assim, minha grande inspiração, assim, eu escrevo muito sobre lua, quando eu vejo eu falo assim, cara, eu tô escrevendo de novo sobre lua, né? Mas né? é Uma uma... canceriana como eu acho isso normalíssimo, né? Como eu sou Seu regida pela regente. Lua, então e eu sou bem assim mesmo, sabe? A Lua vai mudando e eu também, do mesmo É, jeito, os ciclos, né? né? Só o que não muda, na verdade, é o dia e o horário da Nave Louca, né? Que sempre às quartas-feiras, aqui, por enquanto, no Instagram da Rádio Graviola, né? E vamos fazer o seguinte: chegamos aí na nossa, né? Agora sim, reta final. Deixa um recado, passa os teus contatos, né? Dá uma divulgada no que você quiser. Esse espaço é seu, né? Para a gente fazer um fechamento. E aí depois a gente fecha mesmo. Mas enfim, né? Passa o seu recado, dê os Perfeito. seus contatos, por favor. Perfeito. Muito obrigada, Val, pelo convite. Uma delícia, eu amei pousar minha lua aqui. Ou a nave pousou na minha lua, né? Ficou essa Exatamente. brincadeira aí. A nave pousou na tua E lua. convido todo mundo, então, né? Já está aparecendo aí o meu Instagram, minha rede social. Assim, acho que hoje em dia a principal que eu uso, sempre compartilho novidades, o que está acontecendo. Estou fazendo agora, eu comecei a fazer uma curadoria musical também. Segue lá, que em breve eu estou sempre compartilhando coisas também que eu acho interessante, que possam interessar. No YouTube Legal. também, Luana Fernandes. Tem alguns clipes, tem shows. Me contata, enfim, se quiser contratar meu trabalho, me convidar para uma entrevista também. Eu já vi um monte de produtor que entrou aqui também, grandes É. amigos. Olha aí. E é isso, né? Um beijão pra DM para galera da ela, hein? arte. Né? Só na A galera DM, da só na arte que DM. resiste, existe. Estamos, né, resistindo. E é isso, e por isso que a gente está aqui juntas, porque juntas a gente se fortalece. Seja sempre bem-vinda aqui no Nave Louca, sempre que tiver novidade, manda pra gente. Eu quero agradecer muitíssimo você ter topado entrar nessa nave comigo e dar esse rolezinho de quarta-feira aí, de final de quarta-feira comigo, né? Fica sempre também muito à vontade quando estiver pelo Rio, por favor, não deixa de me contar que vem. Isso aí não é segredo, não pode fazer Com segredo. certeza. Que vem, que eu também te conto o que vai acontecer por aqui. A gente se esbarra, faz alguma coisa junto, inventa moda, né? Vem conhecer aqui os estúdios da Nave Louca, da Rádio Graviola, tá? E é isso, a Perfeito. gente vai ficando por aqui por hoje. Mais uma vez te agradeço aqui hoje a companhia queridíssima e deliciosa da Luana Fernandes, maravilhosa cantora, compositora, produtora cultural, redatora publicitária, enfim. E que topou estar aqui comigo nesse papo. Muito obrigada por ter aceito. E
é isso. A gente fica por aqui. Um beijo para todo mundo que está assistindo também, que ainda vai assistir, que teve aqui ao vivo, que vai ouvir no gravado. Tudo certo. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou @valbecker.radio. Luana Fernandes, Luana Fernandes, cantora. E Rádio Graviola, já estamos aqui e tal. Quem quiser dar, né, não conhecia a Rádio Graviola, dá um rolê, dá uma ouvida. radiograviola.com, sempre com música independente. E é isso. Tá bom? Querida, obrigada. Boa noite para você. Beijão, e Val. Tá? Já fiquei curiosa que depois me conta esse segredo. Te conto, assim que eu puder, eu te conto. Depois, tá? Beijo, meu amor. Obrigada. Beijo. Valeu.